Amados irmãos e irmãs, hoje, sexta-feira, dia 1º de maio, celebramos a memória de São José Operário e por isso também o Dia do Trabalhador. E desde já felicito a todos os trabalhadores que estão me escutando e também rezo pedindo ao Senhor por aqueles que estão desempregados, para que recebam dele a graça do emprego e deste modo o sustento para suas vidas e suas famílias. A igreja hoje nos dá como uma das opções de leitura para esta Santa Missa um trecho do livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, até o capítulo 2, versículo 3. Nos versos 26 e 27, nosso Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. E mais adiante, no versículo 27, enchei a terra e submetei-a. Duas palavras aqui sempre me chamaram a atenção: dominar e submeter. Então o Senhor Deus, ao criar o ser humano à sua imagem e semelhança, confere a ele a vocação, a missão de ser Senhor da sua criação, de dominá-la e de submetê-la a si. Porém, o Senhor Deus, Ele não somente quer que o homem domine a criação fora de si, mas quer também que o ser humano domine a criação dentro de si, ou seja, seja também senhor de si mesmo. Mas nós percebemos que o homem, de fato, tem alcançado cada vez mais um domínio sobre o seu mundo externo, mas tem alcançado cada vez menos um domínio sobre o seu mundo interno. E por causa disso é cada vez mais infeliz, por causa disso é cada vez mais triste. Portanto, não basta que o ser humano domine o seu mundo exterior, mas ele deve também especialmente dominar e trabalhar o seu mundo interior. Diz o Catecismo da Igreja no número 2339: ou o homem domina suas paixões e obtém a paz, ou se deixa subjugar por elas e se torna infeliz. Portanto, meus irmãos e irmãs, dominar-nos a nós mesmos é o trabalho mais urgente e importante que nós devemos fazer nessa terra, pois disso depende também a nossa salvação. Quantas pessoas são dominadas pelos seus instintos selvagens de ira, de luxúria, de egoísmo e tantos outros, e se tornam infelizes e fazem outros infelizes. Por isso, um trabalho urgente para todos nós é este: alcançar cada vez mais o domínio sobre nós mesmos. E como nós devemos fazer isso? O Senhor mesmo nos dá algumas ferramentas. A primeira delas é a oração frequente. Quando nós rezamos, nós aurimos de Deus a graça que nos é necessária para alcançar este domínio sobre nós mesmos, para sermos de fato, pela graça de Deus, senhores de nós mesmos. Então a primeira ferramenta para isso é rezar. A segunda é a mortificação, o sacrifício, ou seja, contrariarmos alguns dos nossos desejos. Se nós não nos negarmos em alguns desejos, nós jamais seremos senhores de nós mesmos. Seremos como uma criança mimada, que ao receber tudo o que quer dos seus pais, ela passa a dominá-los, ela passa a ser senhora dos seus próprios pais.
Assim também acontece com o nosso corpo. Se nós não o contrariamos algumas vezes, se nós não nos negamos algumas vezes, os nossos desejos carnais irão mandar em nós, irão dominar sobre nós. A terceira ferramenta que temos à nossa disposição para alcançar esse autodomínio é a disciplina, ou seja, programarmos a nossa vida, programarmos o nosso dia. Termos, por exemplo, uma hora para acordarmos, hora para dormirmos, hora para nos divertir, hora para olhar as redes sociais. Então nós precisamos nos impor uma disciplina, nos impor uma programação, para que não vivamos ao sabor dos nossos desejos, para que não vivamos a partir de improvisos. Então a disciplina também é importante para isso. Por isso, meus irmãos, vamos pedir ao Senhor a graça de nós cada vez mais alcançarmos este domínio interior tão necessário, tão fundamental para a nossa felicidade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.